Fala galera, tudo bacana? Aqui quem fala de novo é a Letícia Godoy, Tech Recruiter da Easy Devs, e hoje a gente vai falar um pouquinho como é o processo seletivo baseado no que a gente faz aqui dentro. Bora lá! A gente vai começar falando do recrutamento, como a gente faz esse processo aqui dentro. Eu vou dar um geralzão para vocês mais ou menos de como é. Primeiro a gente começa com a filtragem no LinkedIn, né? Para poder pesquisar esses candidatos, a gente vai jogar uma palavra-chave. Por exemplo, se a vaga é de Java, a gente vai colocar lá Java e vai procurar nos requisitos da vaga algumas palavras-chave para colocar junto também. Também dá para colocar o tempo de experiência, a região da pessoa, então essas informações dão uma enxugada mais na filtragem. Conseguindo um perfil para vaga, a gente começa o processo de entrar em contato, né? Primeiro espera esse candidato aceitar no LinkedIn, ele aceitando, a gente começa a mandar mensagem, né? Tem a mensagem padrão, né, oferecendo a vaga e tudo mais, mas antes a gente coloca o nome da pessoa, pergunta se tá tudo bem, para não ficar uma coisa tão automática. Nessa mensagem, eu também me apresento, né? Eu falo que eu sou a Letícia, Tech Recruiter da Easy Devs, e aí eu começo a apresentar a oportunidade. Na oportunidade eu explico, né, que é outsourcing, que a oportunidade é para alocar no meu cliente, né, e também eu coloco algumas informações para adiantar o questionamento desse candidato. Por exemplo, perguntas padrão que eles vão fazer, se é freela ou não é, né, a gente avisa que é full time, que tipo de contrato, se é CLT, se é PJ, e por aí vai. E aí ele aceitando essa oportunidade, a gente vai marcar entrevista. Quando a pessoa dá uma negativa, a gente sempre agradece ela, né, pelo retorno, pela transparência, porque às vezes a pessoa especifica o motivo de não estar aceitando essa oportunidade. E aí quando a pessoa aceita, a gente vai começar o processo de marcar a entrevista. Marcando essa entrevista, uma coisa que a gente é muito transparente, a gente sempre vai falar, né, sobre a Easy Dev, sempre vai apresentar a empresa, o que é, o que somos, o que fazemos, falar sobre a cultura da empresa e sempre também vai ter a apresentação do cliente. A gente também vai explicar sobre o cliente, vai falar sobre a localização dele, como que é a cultura dele, e aí dando um procedimento a gente dá uma abertura para esse candidato falar sobre essas experiências dele. Ele falando sobre as experiências, entra a parte dos questionamentos, né? Alguns questionamentos técnicos, alguns questionamentos mais culturais, e esse processo sempre tem algumas partes, né? Nessa primeira entrevista geral, sempre é o RH da Easy, geralmente o nosso CTO Wellington tá junto também, porque ele que vai fazer os questionamentos mais técnicos. Passando por esse processo, tem um segundo processo que é com o cliente, porém aí depende muito do cliente. Tem cliente que nesse segundo processo é o segundo e último, né, que é uma conversa com o cliente para aprofundar mais as coisas diretamente deles. Tem cliente que tem essa conversa, depois tem teste técnico, ainda tem mais uma conversa para bater só fit cultural, então essa questão do cliente depende muito. Mas na nossa parte, basicamente é isso. Tá, mas aí, como que você avalia esses candidatos? Num primeiro momento, é pelo LinkedIn, e não adianta. Qual que é o processo dessa parte de desenvolvedor? Sempre as pessoas vão falar do LinkedIn, porque é uma das nossas ferramentas mais ricas para conseguir, né, essa filtragem. O que a gente avalia num primeiro momento no LinkedIn? Se tem algumas atividades recentes, né, sobre projetos, se tem link do GitHub, se as experiências desse candidato têm as descrições certinhas, se, por exemplo, as palavras-chave que está junto com o nome bate, né, com essas experiências descritas, se não tem alguma coisa ali que foge um pouquinho da casinha, porque às vezes a gente bate o olho no perfil do candidato e junto com o nome tem umas palavras-chave, aí você vai vendo a experiência, não bate muito com o que está falando, né? Então a gente sempre avalia isso, ver se o candidato está se preocupando, né, em sempre se atualizar. Isso a gente consegue ver através de cursos e certificados que ele posta dentro da plataforma, né? E aí, em questão de entrevista, o que a gente vai avaliar? Vai avaliar a comunicação da pessoa, se ele responde as coisas com clareza, se ele não enrola na hora de falar, se ele está interessado realmente na vaga, né? Se ele tem interesse em manter continuidade nesse processo seletivo. Todas esses quesitos que eu te falei que a gente começa a falar, né, a dar exemplo na entrevista, a gente vai estar avaliando essas coisas de comunicação, se ele está interessado, se ele não está, né, como que está aí esse alinhamento dele com a entrevista. Bom, em relação a essa questão da entrevista que eu expliquei para vocês, o processo, né, como um todo, e aí, quais as dicas que eu posso dar para o candidato, né, para ele se atentar mais? Primeiro,
não demonstre desinteresse, né? Esteja entusiasmado, né? Não esteja ali só por obrigação. Porque ambos ali são profissionais, ninguém é melhor que ninguém, tanto o recrutador como o candidato desenvolvedor. Se você vai desinteressado, né? Se você vai ali só por obrigação, não presta muita atenção, não demonstra esse entusiasmo realmente pela entrevista, primeiro que você está perdendo seu tempo e está desrespeitando, né, o tempo ali, a função do recrutador. A gente é profissional igual vocês são profissional igual a gente, então sempre demonstre esse interesse, essa importância pela entrevista. Segundo, não corte o recrutador no meio. Às vezes a gente está conversando e a pessoa quer começar a falar e não espera a gente terminar, né? Espera seu tempo, né? Espera a pessoa terminar de passar todas as informações. Você vai ter esse espaço na entrevista, não precisa se preocupar. Terceiro quesito, não enche linguiça. Se você não sabe responder algum questionamento do recrutador, não enrole, não finge que sabe, simplesmente fala que não sabe. Quarto quesito, esteja, né, com o LinkedIn atualizado. Vocês sempre vão escutar a gente bater na mesma tecla, mas não tem como não falar isso. Sempre mantenha o seu LinkedIn atualizado, que é muito importante para você, porque o seu LinkedIn é seu currículo digital. Então, quanto mais atualizado, melhor vai ser para você. E quinto quesito, não mente nas informações do perfil do LinkedIn, porque na entrevista, uma hora ou outra, a gente vai conseguir pegar esse feeling, né, que está omitindo alguma informação. Então, sempre mantenha informações verdadeiras lá no LinkedIn. E referente a essas dicas, tem alguma coisa padrão para eu sempre seguir, né? Alguma coisa mais importante dessas dicas mencionadas? Tem 4 quesitinhos aí que eu acho muito importante, né? Primeiro, como eu falei, você não pode enrolar, né? É meio chato enrolar na hora que estiver fazendo um questionamento, fingir que sabe, mas não sabe. Então, o primeiro quesito seja sincero, seja sempre sincero. Se realmente não sabe responder o que o recrutador está questionando, fala, cara, eu não sei dominar o assunto, infelizmente eu não vou conseguir te responder, não tem problema nenhum. O importante é você ser sincero. A gente prefere muito mais que o candidato seja sincero, né, joga real, do que tente enrolar mostrando alguma coisa que não sabe, né. Segundo quesito, saiba escutar. A gente tem todo o processo de passar todas as informações para vocês, né? E também tem o seu tempo de falar, você vai ter esse tempo de falar, então saiba escutar e depois aproveite a oportunidade desse seu tempo de poder falar. Terceiro quesito, se prepare antes, né? É importante essa questão porque às vezes muita gente chega ali em cima da hora, já entra na entrevista, não tem se preparado antes. E é importante para vocês mesmos, porque isso vai ajudar você a manter mais calma, ser um pouquinho mais confiante, né? Ficar mais tranquilo ali na entrevista. E o quarto quesito, que é muito importante, é você sentir o ambiente do recrutador, né? Você vai aí nesse ambiente sentir se você pode ter mais abertura para ser um pouco mais informal, se é muito informal a conversa, para você realmente não dar bola fora ou sair fora da casinha, né? Então é muito importante que você também sinta esse ambiente. Bom, galera, esse foi um resumão, né, sobre como é esse processo seletivo aqui dentro da Easy. A gente vai deixar na descrição do vídeo 5 dicas de como melhorar seu LinkedIn. E é isso, até a próxima. Não esquece de ativar o sininho, dar like e se inscrever no canal. Falou!